E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de eletrônica básica. Essa é nossa aula 38, na verdade ela é um complemento da aula 36. Eu fiquei devendo isso na aula 36, mas como ela ficou muito comprida não deu para incluir lá. Mas antes tarde do que nunca. E nessa aula aqui a gente vai ver como calcular o valor do fusível para o seu circuito ou seu projeto. Nas aulas passadas a gente aprendeu um pouco sobre os fusíveis, os tipos de fusíveis, suas características, os tipos, como testar, e aprendemos a sua principal finalidade, tanto para os fusíveis elétricos como para os termoelétricos. E nessa aula aqui a gente vai aprender como calcular o fusível correto para ser utilizado em seu projeto. Veja bem que isso só se aplica para circuitos novos que forem criados, ou seja, se você for projetar o seu circuito eletrônico, a sua fonte de alimentação, seja qual for o tipo de circuito que você for projetar, então você deve saber como calcular corretamente o fusível para esse circuito. No caso de uma manutenção, assim como eu falei na aula prática de bancada, a gente tem que substituir o fusível por outro com as mesmas características do original, e isso sim após descoberta a causa da queima do fusível. Não adianta você trocar um fusível por outro sem descobrir a causa da queima, porque ele vai ficar queimando um fusível atrás do outro. A gente já viu isso nas aulas anteriores, então nessa aula a gente vai ver como fazer o dimensionamento correto de um fusível para o seu circuito. E com essa aula a gente vai poder responder algumas perguntas do tipo: qual a melhor opção de fusível, na entrada ou na saída? Posso utilizar dois fusíveis, um na entrada e outro na saída ao mesmo tempo? Usar dois fusíveis conjugados? Qual fusível que é correto para ser utilizado no meu projeto? Então a gente vai responder todas essas perguntas nessa aula aqui. Primeiro, vamos ver como escolher corretamente o fusível para o seu projeto. Para proteger um circuito, devemos escolher um fusível cujo valor de corrente seja maior do que a corrente máxima que o aparelho pode drenar. Em funcionamento normal, eu tenho que escolher um fusível que ele tenha capacidade maior do que a corrente que o circuito vai drenar. Então, se eu tenho um que consome 500 mA, eu não posso utilizar um fusível de 500 mA porque ele vai funcionar por determinados segundos e depois ele vai queimar, porque vai exceder a corrente. E tem outros fatores que podem influenciar nisso. Se eu for controlar um motor, por exemplo, ou uma lâmpada, no momento de partida dessa lâmpada, desse motor, vai haver um pico de corrente elevado até que ele entre na corrente nominal, corrente de trabalho normal. Então nesse período o fusível vai abrir. Então a gente tem que utilizar um fusível que tenha uma corrente que seja maior do que a que ele vai drenar em funcionamento normal. Por margem de segurança, adota-se o valor entre 2 a 3 vezes o valor nominal do circuito. Por exemplo, se a corrente nominal do circuito de consumo é 1 ampere, a gente vai ter que utilizar um fusível de 2 ou 3 amperes. É sempre 2 ou 3 vezes maior que a corrente nominal. Então, se a corrente nominal é 1 ampere, a gente vai usar 2 ou 3 amperes, de preferência 3 amperes. Se a corrente nominal for de 2 amperes, a gente vai utilizar um fusível de 4 ou 6 amperes e assim por diante, tá? Como via de regra de segurança, é sempre 2 ou 3 vezes maior que o valor nominal. Eu fiz até uma simulação aqui para a gente ver no Proteus. Então ele aqui aberto, eu tenho uma bateria de 12 volts, eu coloquei uma lâmpada que consome 500 mA para exemplificar. Aí como é que eu fiz isso? Eu botei a tensão nominal de trabalho e eu utilizei a lei de ohms para saber qual a resistência que eu queria aqui. Então eu fiz o cálculo aí de ohms e coloquei a resistência aqui para atingir 500 mA de consumo. Eu coloquei um amperímetro aqui para a gente constatar essa corrente de consumo. Vai dar 0,49. Deixa eu só mudar aqui, clicar aqui, deixa eu parar a simulação, dar 2 cliques aqui, vou mudar aqui para miliamperes. Deixa aqui só alterar o valor aqui. Não se liga nisso agora não, tá? Eu só quero mostrar para vocês como fazer o cálculo da resistência aqui para dar 500 mA certo. Então se eu fechar aqui, deu 494 mA. Então eu teria aqui para 23,7
porque aí tem que ser pontos e vírgula. 23.7 ohms, aí eu consigo 500 mA cravados, beleza? Então usando uma lâmpada aqui como carga para simular o nosso circuito. Eu falei que uma lâmpada, quando ela é ligada, existe um pico de corrente na hora do funcionamento, até que o filamento atinja o ponto de fusão e a corrente fique a corrente nominal de trabalho dela, que no caso é 500 mA. Então eu peguei o fusível aqui e botei no mesmo valor da corrente da nossa lâmpada, 500 mA. Eu vou simular aqui. Você vai ver que ao fechar o botão, o fusível vai funcionar por alguns segundos e vai se romper. Pronto, rompeu. Aí você me fala, pô, mas o fusível não é 500 mA, o consumo é 500 mA, mas é aquilo que eu falei. Existem diversos fatores, a depender da carga que você vai utilizar, que na hora que você liga o circuito ou energiza a carga, existe aquele pico de consumo inicial, que se o fusível não estiver preparado para isso, ele vai se romper. Como a gente está utilizando o fusível com a mesma corrente de consumo, e quando ocorre aquele pico inicial de partida, o fusível se rompe e aí isola o circuito não funciona mais. Por isso que, via de regras, você utiliza de 2 a 3 vezes o valor do consumo nominal de trabalho para evitar que isso ocorra. 2 a 3 vezes a gente vai usar um fusível de 1500 amperes, 3 vezes o valor de 500, 3 vezes 5, 15, então dá 3.500 amperes, miliamperes. Então quando eu mandar simular aqui agora que eu fechar o circuito, aí ó, o fusível vai suportar aquele pico inicial de partida, e depois quando ficar na corrente nominal, que é 500 miliamperes, aqui ó, cravado, o fusível vai funcionar tranquilamente, não vai se romper. Caso eu eleve a corrente, vamos simular aqui um curto qualquer, vou baixar aqui para 7 ohms, vamos elevar muita corrente aqui, vou mudar aqui para ampere, que ela vai subir muito. Então vamos ver o que acontece com o fusível. A corrente foi para 1,64, tá vendo? Então o fusível foi dimensionado 2, 3 vezes o valor, que era 500 mA. Então eu simulei como se fosse um curto na carga, um curto no circuito eletrônico. Quando a corrente ultrapassar o limite máximo do fusível, que é 1500 mA, ele vai se romper, como se fosse um curto. Observe aqui o amperímetro, ó. Foi para 1,64 e o fusível se rompeu. Beleza? Então só para comprovar que, via de regra, a gente utiliza um fusível de 2 a 3 vezes do valor da corrente nominal do circuito. No caso aqui de exemplo, uma corrente de 500 mA, a gente está utilizando um fusível de 1500 mA. Perfeito? Tá entendido essa parte? Então inicialmente a gente vai calcular o fusível de proteção na entrada do nosso circuito, tá? No caso aqui eu estou usando uma fonte de alimentação, onde a gente tem um transformador, como é mostrado, a gente vê aqui na figura. Eu tenho uma simulação que eu fiz, então a gente vai ver como calcular o valor do fusível correto para ser utilizado nessa configuração aqui, ou seja, na entrada do circuito, que deve proteger. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tenho essa simulação aqui que eu fiz, vou dar uma simulada aqui só para vocês entenderem. Nós temos aqui um gerador de tensão alternada, no caso aqui para 127 volts. Quando você liga o circuito, a corrente vai circular pela bobina do primário. Então tudo o que acontece aqui no primário vai ser transferido para o secundário, assim como tudo que acontecer no secundário, por exemplo, um curto vai se transferir no primário. Então se houver um curto aqui no secundário, seja num diodo desse ou um capacitor desse, ou a carga ligada a esse circuito aqui, isso vai se transferir em excesso de corrente na bobina do primário, fazendo com que exista um excesso de corrente aqui no circuito de alimentação, e o fusível tem que ter projetado para romper quando isso acontecer, ok? Então vamos voltar lá para nossos slides. Para se calcular isso, para se calcular o fusível de proteção no circuito de entrada, onde a gente utiliza um transformador com primário para a rede de 110 e um secundário de 12 mais 12 por 1 ampere.
Esses são os dados principais que a gente precisa saber: a tensão do primário e a tensão e a corrente do secundário. Tendo essas informações, a gente precisa calcular a potência que vai ser dissipada no secundário. Nesse caso vai ser 12 vezes 1, no caso 12 volts por 1 ampere, que é igual a 12 watts, ok? Então a gente já sabe que a potência de total do nosso secundário vai ser de 12 watts. Supondo que esse transformador tenha um rendimento de 90 a 95%, que é o mais comum para todos esses tipos de transformadores, isso significa que a potência aplicada ao regulamento primário também será próxima de 12 watts, porque eu falei na simulação. O que acontece no bagulho do primário se reflete na bobina do secundário e vice-versa. Então, sabendo a potência, a tensão de entrada no nosso primário e sabendo a potência que vai ser dissipada, a gente vai utilizar a lei de ohms, onde a corrente vai ser igual a potência dividido pela tensão. Corrente em amperes, potência em watts e a tensão em volts. Assim, fazendo a conta para o circuito de exemplo, a corrente vai ser igual a 12 watts, que é a potência, né, que a gente calculou, dividido pela tensão do primário, que no caso é 110 volts. Então a corrente total que vai circular vai ser igual a 0,109 amperes ou 109 miliamperes. Isso significa que quando a corrente do secundário transformador for de 1 ampere, ou seja, a gente fosse utilizar a corrente máxima do secundário, a corrente do primário será de apenas 109 miliamperes. Tendo essa informação e utilizando a via de regra que eu ensinei, tem que ser 2 a 3 vezes maior do que a corrente nominal. Então um fusível de 300 a 500 miliamperes vai funcionar perfeitamente para proteger essa fonte, evitando a queima do transformador caso ocorra um curto na saída. Então, para o circuito em que a gente utiliza um fusível na entrada para proteger a nossa fonte ou nosso equipamento, essa interrogação aqui já foi respondida. A gente vai utilizar um fusível de 500 miliamperes para o circuito de exemplo, onde o primário é para a tensão de 110 volts e para a potência de 12 watts. Entendido? Viu como é fácil o cálculo do fusível de proteção para o circuito de entrada? Feito isso, a gente vai calcular agora o fusível para o circuito, proteção no circuito de saída. A gente viu o fusível para proteção na entrada, a gente vai ver agora para a proteção na saída. Nesse mesmo circuito de exemplo, com essas mesmas características aqui que a gente viu anteriormente, a gente vai calcular agora qual o valor do fusível correto para ser utilizado nesse circuito aqui. Para se saber o valor do fusível correto para ser utilizado na saída, ela é muito mais fácil do que o cálculo do fusível de entrada. Para isso, basta se saber o valor do consumo da carga ligada à saída. Ou seja, o fusível que vai ser utilizado na saída vai depender do consumo da carga que vai ser ligada à saída. Então, se a minha fonte fornece no máximo 1 ampere, então eu não posso utilizar uma carga que ultrapasse essa corrente, correto? Porque se ultrapassar, vai sobrecarregar o transformador, porque vai puxar a corrente além do permitido, ele vai tender a aquecer e entre outros problemas que podem ocorrer e até queimar o fusível que a gente calculou para a entrada. Eu fiz até o circuito aqui no Proteus só para demonstrar. Eu coloquei aqui uma carga, o fusível agora não está mais na entrada, ele está somente na saída, e eu coloquei ele, como eu disse, ele fica sempre ligado em série com o circuito que você quer proteger, e eu fiz aqui um componente denominado carga com consumo de 0,500 mA. Então a gente vai calcular o valor para esse fusível aqui. Voltando lá para os nossos slides, é muito simples. Se a nossa carga consome 0,5 ampere ou 500 miliamperes, ou seja, metade da corrente que a nossa fonte fornece, só aplicar a regra geral, que é usar o fusível de 2 a 3 vezes o maior que a corrente de consumo. Então, se a corrente de consumo vai ser
0,5 A deu 500 mA, e multiplicado por 2 ou por 3, a gente geralmente usa 3, que é para maior, para ter uma maior segurança, vai ser igual a 1,5 A. Então o fusível a ser utilizado para o nosso circuito de exemplo é um fusível de 1,5 A. É um fusível suficiente para a proteção da nossa carga ou do nosso circuito ligado à saída da fonte. Então você viu, para cálculo do fusível de entrada, você primeiro tem que calcular a potência total da saída que será aplicada à entrada, e aí calcular a corrente máxima e saber o fusível que vai ser utilizado na entrada. E para a saída, basta saber o valor da corrente máxima que a carga vai consumir para você calcular o fusível. É bem mais prático que o fusível de entrada. Aí vem a pergunta: eu posso utilizar um fusível de proteção tanto na entrada como na saída? Agora que a gente já sabe como calcular o valor dos dois, é possível utilizar dois fusíveis? Sim, é possível utilizar. É uma dupla segurança, mas é desnecessário, porque se você fez o cálculo do fusível de entrada baseado em qualquer problema que ocorrer na saída, esse fusível de entrada vai ser até a mesma função do fusível da saída. Então não há necessidade de você usar dois fusíveis no circuito. Ou você usa um fusível na entrada, ou você utiliza um fusível na saída, porque o cálculo que foi feito ele vai se romper, ou seja, vai interromper a passagem da corrente caso ocorra um problema na carga, tanto se ele estiver na saída como estiver na entrada. Perfeito? Então, tanto faz. Pode ser utilizado? Pode, mas é desnecessário. Você pode utilizar na entrada ou pode utilizar na saída. Beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui, uma aula bem rápida, só mesmo para mostrar para vocês como efetuar o cálculo correto do fusível a ser utilizado na montagem do seu circuito. Veja bem, torno a informar que isso é para circuitos que forem criados, tá? Se você for criar o seu circuito, a sua fonte de alimentação, seja lá o que for, você vai aplicar essa regra para calcular o fusível correto para o seu circuito. Em caso de manutenção, você vai utilizar o fusível com as mesmas características do fusível original que tem no circuito, salvo após você sanar o problema que tem no equipamento. Então na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as lâmpadas, vamos entender sua história, vamos entender suas características, as suas funções, ver como testar e muito mais. Então um abraço a todos e até a nossa próxima aula.